e o que é se entender água. É tempo de chuva. Tempo de adentrar o nosso próprio solo. Como tornar a cidade corpo, terra fértil, aonde encontrar a semente tempo que pode transformar o mundo. Como tornar o caminho encontro fruto. Se nesse instante que lhe falo, pudesse escolher sementes que florescessem em sua estrada, caminho, quais sementes escolheria plantar em seu ser? O projeto Mova Cidade, ele nasceu em 2016, dentro de um outro projeto chamado Toda Terça Tem Trabalho, Tem Também Teatro, que a gente desenvolvia no Terminal Parque Dom Pedro todas as terças-feiras. E o Mova Cidade, ele nasceu com o intuito da gente descobrir uma possibilidade de trabalhar com jovens artistas, com a juventude, e poder pesquisar esse coro, essa multidão de jovens em relação com a cidade, com o seu próprio corpo e com a terra. E aí em 2016 a gente convidou a Marcela Sampaio, que é filha da Lídia Zósima, e a Flávia Teixeira, para elas desenvolver esse trabalho junto com 30 jovens que foram selecionados através de um edital. E aí nasceu a primeira edição do Mova Cidade. A gente não imaginava que ele teria tantos desdobramentos, tantos caminhos, tantas facetas, né, ao longo dos anos. E essa primeira edição, ela já revelou uma grande potência de transformação e ressignificação do espaço. Não só do espaço do ônibus que a gente estava acostumado, mas do espaço do próprio terminal, do espaço externo, do contato com as pessoas que estavam ali passando. Transformando, por exemplo, o Parque Dom Pedro num lugar de parque mesmo, né? De brincadeira, de jogo, de relação. E foi ali a nossa primeira semente. Participei de alguns eventos, mas esse foi demais. Foi muito pertinho, muito... Ah, não sei. Acho que os outros também, mas esse, como foi agora, eu tô assim, envolvida. Procurando encontrar uma luz que nos clareia para nos iluminar. Bom, a segunda edição do Mova Cidade, ela foi feita através de um edital da Bienal de Arquitetura e em parceria com o Eduardo Pizarro, que é um arquiteto, a Lisa Gianetti, que trabalha com circo, com corpo, mas também é da agrofloresta, né? Tem todo esse saber da natureza, e a Letícia Góes do canto, e eu na direção, né? É a edição que eu faço a direção, claro, olhando para a edição anterior, que a Flávia e a Marcela tinham dirigido, tinham construído, e com os jovens, de novo, esses jovens aprendizes, jovens artistas, abrindo esse espaço de diálogo também do que poderia ser feito com o ônibus e com esse trajeto na cidade. Esse percurso ele tinha algo bem especial, que era uma itinerância. Né? A gente nomeou ele de Mova Cidade sobre rodas, sobre pés, sobre trilhos, porque a gente saía do Sesc Itaquera,
fazia uma travessia por uma nascente d'água que tem na Vila Curuçá. A gente passava nas Mulheres do Gal, que é um viveiro escola de alimento orgânico, de agrofloresta. Passava por um viaduto na Penha, ia para a estação de metrô. Depois a gente finalizava esse processo no Sesc Dom Pedro e plantava uma árvore no final desse processo. Pegava a árvore no viveiro escola, no viveiro Gal, e plantava lá no Parque Dom Pedro uma moringa, uma árvore poderosa, de muitos nutrientes. E acho que um dos grandes objetivos dessa ação é buscar entender, buscar descobrir várias dinâmicas ocultas que estão na cidade, dessa nossa relação como corpo na cidade, como semente na terra. E desde o início, isso é muito importante para o projeto, é entender que mover é um direito nosso. E além de ser um direito, é um grande poder que a gente tem nas mãos para transformar a realidade. As coisas elas vão tendo vida, porque a cidade, querendo ou não, ela é muito cinza. Porque a gente é muito bruto diariamente, a gente vai para um lado, vai para um outro. E falar dessa cidade onde a gente encontra vida na praça, no morador de rua, que a gente encontra vida num ônibus que vai se deslocando pela cidade, é muito doido. E poder ver essa vida prosseguindo, mesmo depois dessa apresentação que a gente teve ano passado, é muito doido, porque a Sé não é a mesma, o Terminal Parque Dom Pedro não é o mesmo, a minha rua não é a mesma, mesmo que a gente não tenha passado por lá, essa cidade que era cinza, agora ela está tendo cor. Para mim, a experiência de hoje ela foi muito impactante, porque me fez pensar se as pessoas elas são a cidade ou elas estão na cidade, sabe? Porque quando você é a cidade, parece que você é uma coisa só, então você está ali inserida naquilo e você não tem muito o que fazer. Então, se você é a cidade, você é aquilo. Agora, se você está na cidade, você percebe as coisas que estão em volta de você. Então, essa experiência de hoje, para mim, me fez perceber o que tinha em volta de mim. Por exemplo, eu já fui várias vezes na Praça da Sé, mas muitas vezes eu não tive tempo de parar na Praça da Sé e ficar olhando as pessoas que estão lá. Eu criei uma expectativa que foi totalmente quebrada e eu quebrei junto com isso. E eu senti como se eu estivesse revivendo todas as fases negativas ou potentes, hiperpotentes da minha vida. Eu me vi entregue, eu me vi aberta sem que eu nem percebesse que eu estivesse me abrindo, eu me vi minúscula. Essa experiência ficou para mim muito num lugar de marcar e de receber as pessoas e de colher a impressão que as pessoas, o público, né, que estava na rua, teve a nosso respeito, teve a respeito da arte. O que eu senti hoje, passando pelas ruas, foi que eu estava invadindo o espaço de algumas pessoas. Porque as pessoas elas são meio encabuladas, elas são fechadas e eu também tenho uma visão um pouco pessimista. Então, todo momento que a gente estava andando, fazendo a nossa atuação, eu estava meio receoso com tudo. Porque eu via as pessoas olhando pra gente com um olhar de tipo, cara, o que você tá fazendo aqui? Você tá no meu lugar de convívio, invadindo com algo que eu não queria que tivesse. Eu acredito que, de princípio, lidar com o próprio ser humano é diferente. É difícil e é uma coisa muito frágil. É frágil a gente estar invadindo o espaço de uma pessoa, é frágil a gente simplesmente, às vezes, estender a mão, porque cada vivência, cada coisa que a pessoa vive no dia, a visão dela, isso tudo influencia no modo que ela vai pegar a mão, no modo que ela vai aceitar, no modo que ela vai interagir com você. Mas esse incômodo pode se tornar algo bom. Por exemplo, quando a gente estava todo mundo reunido, fazendo as portagens, eu receoso com tudo que estava acontecendo, eu fui andar e comecei a me soltar um pouco mais, ser um pouco alegre, e um homem gritou comigo. Só que ele estava me protegendo, porque um cachorro ia me atacar, e foi aquela hora que eu vi que a cidade, mesmo ela estando reclusa da gente, ela está protegendo às vezes. Como essa ocupação do espaço público precisaria ou poderia acontecer mais vezes e de forma mais intencional.
Eu acho que quando o nosso corpo ocupa o espaço público, a gente aproxima as pessoas de nós, a gente aproxima as pessoas da arte. E a gente teve essa experiência que foi muito marcante para mim. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E daí nesse ponto a gente começa a questionar por que isso que a gente fez ainda é uma exceção. E como que a gente poderia transformar essa transitoriedade em algo mais permanente? Então, nesse ponto, qual seria o nosso papel como semente na terra e como corpo na cidade? O que eu acredito nessa segunda edição é que ali se consolidou a potência do projeto, de um projeto vivo, que ele não tinha um engessamento, ele não tinha uma estrutura que se repetia, mas que ele era a cada edição, a cada núcleo que a gente formava de jovens, a cada percurso que a gente desenhava, ele se construía, né? Ele se presentificava. E foi isso, foi uma loucura, era um dia inteiro, os jovens junto com o público, e era legal porque a gente tinha também um contato com o público que estava nesses determinados espaços, que não era só o público que estava acompanhando a gente, e foi uma travessia de adentrar a cidade, de perceber a cidade com o corpo, né? De você, de alguma forma, eu fico com aquela imagem das formigas que vão desenhando caminhos na terra. Eu sinto que foi o que a gente fez nessa edição do Mova Cidade, essa segunda edição. Te rogo ao vento, conceda tempo pra eu plantar, pra eu cuidar, pra eu regar minha semente. Te rogo ao tempo, preciso tempo, que é pra florir o amor da gente. Mova Cidade, vivência coletiva para adentrar a cidade terra-corpo. Essa foi nossa terceira edição e ela aconteceu no Sesc Itaquera. E a gente foi descobrindo e pesquisando os espaços do Sesc para fazer uma composição de itinerância, de travessia. E essa travessia era em busca de descobrir, cada um descobrir uma semente que gostaria de plantar na terra, mas também plantar no corpo, também plantar na cidade. E é muito interessante a gente poder conseguir adentrar através dessas conduções, através desses encontros, um mergulho profundo em cada pessoa do público. E quando eu digo um mergulho profundo, é essa possibilidade de você perceber que existem sementes dentro de você. Sementes desejos, sementes sonhos, sementes promessas, sementes desconhecidas. Porque às vezes a gente tem sementes que a gente também desconhece. Mas quando alguém aponta e fala, olha, eu estou vendo uma semente aqui, você reconhece. E eu acho isso muito poderoso, essa possibilidade de você se aproximar da terra como um elemento que é fértil,
um elemento que dá vida, que dá frutos, que tem energia o suficiente para tornar algo concreto, algo real. E foi disso que a gente fez. A gente falou de sonhos, de promessas, de desejos. E o que se mantém nesse projeto é a parceria com Eduardo Pizarro, com a Lisa Gianetti, com a Letícia Góes, eu na direção, os artistas da trupe, né? O Júnior Docini, a Priscila Reis, a Cleide Amorim fazendo as canções. E os jovens, ainda a gente quis manter essa possibilidade que é tão preciosa de encontro com esses jovens artistas, com o ônibus, com o que a trupe vem desenvolvendo. E tem uma coisa muito especial que a gente percebe e vem percebendo como uma grande potência, é esse lugar do experimento, esse lugar da vivência, esse lugar de que o que foi feito antes é importante, nos direciona, mas ele não é fixo, né? É um novo estudo, é um outro momento que a gente está vivendo. E aí a gente foi pesquisando os espaços do Sesc Itaquera, o que cada um poderia dizer com o arar, o que cada um poderia dizer com o cuidar, o plantar, até a gente chegar no momento da festa, do festejar, porque foi dividido em 5 etapas: arar a terra, plantar a semente, cuidar do broto, colher o fruto e festejar o alimento. Nessa edição do Mova Cidade, a gente trouxe uma reflexão sobre os ciclos para provocar sensações e provocar algumas conexões com os nossos ciclos internos que às vezes a gente se distancia tanto porque estamos na cidade, porque tem luz o tempo inteiro, porque tem som o tempo inteiro. Então fica faltando aquele espaço de pausa, né, do silêncio. Porque geralmente a gente até pode ter espetáculos que falem sobre a terra, sobre o contato com a natureza, mas dificilmente a gente vai ver esse efetivo contato com a terra físico, sabe? De você pegar e encostar nela e você sentir. Acima de tudo, ciclos são momentos, né? Momentos de resgatar os seus ciclos, os seus significados ou ressignificados. E nesse momento, nessa edição, para mim, foi um momento de cura, foi um momento de voltar à terra, foi um momento de ressignificar o que é a cidade para mim e o que é o meu corpo como prédio, né? O que esse corpo esconde, o que esse corpo significa nesse meio que a gente vive hoje. Tantas coisas acontecendo, né? Como a gente habita, tanto esse corpo, prédio, como todo o espaço, né? Toda a cidade e toda a natureza. E me trouxeram de volta para raízes, porque muitas vezes essa cidade nos engole e a gente esquece completamente de onde a gente veio. Então é como se eu estivesse imergindo nessa ancestralidade novamente. E fiquei muito feliz de ter essa oportunidade. Teve um educador de arquitetura e ele passou muito pra gente que é mais além, sabe? Do que o palco italiano, o público, você aí, eu aqui. E aí a gente trabalhou a arquitetura do corpo, como que o nosso corpo constrói, como a gente ocupa espaços que não são espaços predestinados pra gente apresentar. A principal potência do Mova Cidade, que é usar o nosso mover de todo dia, em situações diferentes também, para transformar realidades. Então, vida longa realmente ao Mova Cidade, que a gente continue a mover nas nossas vidas e mudar a nossa realidade. A guerra encerrada, eu só quero é festejar e flor e paz no coração. É preciso festejar, é preciso caminhar, cores, dores e amores, despertando entre as flores. É preciso festejar, é preciso caminhar, cores, dores e amores, despertando entre as flores. O mais importante e que a gente vem em busca é de olhar para essas peças como um quebra-cabeça e perceber
no que ele nos diz, né? O que ele revela sobre nós, mas também sobre essa relação com o público e sobre o tempo que a gente está vivendo. Bom, a gente está no meio de uma pandemia, eu estou aqui sem máscara, mas eu estava com máscara, só tirei para poder fazer o vídeo, e a gente realizou uma edição do Mova Cidade em plena pandemia. E aí, como realizar um projeto desse com 20 jovens, com mais 6, 7 pessoas da equipe, mais os parceiros, como a Lisa, o Eduardo, enfim, e tantas outras pessoas que a gente convidou no meio de uma pandemia, né? Um projeto que tinha a sua raiz, a sua força nessa itinerância, nesse deslocamento, nessa multidão, nessa coletividade, ele se perceber só, se perceber distante, né? Se perceber com todas essas limitações que de alguma forma a pandemia nos trouxe, nos revelou. E eu acho que essa edição ela desdobrou a gente, né? Ela revelou coisas que talvez a gente não pudesse ver se não fosse esse momento. A primeira questão foi mova cidade, né? Mover o corpo, mover o outro. A gente percebeu que todos nós estávamos muito cansados, muito carentes de afeto, de cuidado. E foi nesse lugar que a gente mergulhou. Então, é uma edição do Mova Cidade que busca cuidar de si, cuidar do outro e também cuidar do entorno, né? Esse entorno que é possível a gente cuidar dentro de uma pandemia. E assim, na última edição, foi tão poderoso para mim, porque eu entrei em processos muito profundos de entrega e de limpeza e de cura e de conexão comigo mesma que eu nem sabia que eu podia ter, assim. E a arte fez esse rebuliço dentro de mim, porque eu olhei para essa Aline que estava ali, já existia, e eu falava, caramba, essa é a melhor versão que poderia existir de mim nesse momento. E aí, não sei, acho que foi um momento para mim desse aconchego, de eu poder fazer algo que eu, embora eu esteja fazendo o meu outro, algo que é muito prazeroso para mim, não estava sendo esse momento de calma e criação. Já estava tentando seguir, né, essa filosofia de vida, de acordar todo dia e falar coisas boas para minha cabeça, e me rever no mundo e cuidar de mim. Tem dias que é muito difícil, tem dias que vários dias a gente se encontrava, eu, Rick, Pri, falava, ai gente, essa semana me negligenciei, não cuidei de mim, não fiz minhas coisas direito, mas tinha a semana que eu fazia minhas coisas direito e falava, não, essa semana eu tô bem, ocorreu tudo bem, consegui me olhar, consegui distinguir o que eu estava fazendo, seguir o fluxo da minha semana bem. E é tão grandioso e é tão gostoso poder acessar isso. Como que é poder compartilhar isso com outra pessoa, sabe? Sim, foi um grande presente, né? Eu vejo assim, esse trabalho assim, como um alento mesmo. A gente fez vários trabalhos durante a pandemia, mas ele conseguiu assim, conectar de uma forma assim, muito intensa. E esse processo ele foi mesmo de germinação, né? Do cuidado muito preciso assim, né? Para cada integrante. É um momento que quer nos derrubar, que quer deixar a gente triste por conta que a gente não vê as pessoas, né? É um momento complicado. E aí me veio esse momento de superação com essas pessoas, né? De estar ali junto, de ver na internet, de ver no online uma possibilidade de criação de um processo, né? Mesmo que rápido, mas um processo intenso, um processo ágil, assim, que teria que ser muito em vista aos processos que a trupe faz de anos, né? Que é um processo de gestação. A gente fez um processo muito rápido e muito lindo. E nessa edição do Mova Cidade, ela foi desenvolvida em 3 etapas. A gente começou com o cuidado do entorno. Era olhar para fora, né? Reconhecer o externo. E
cada um recebeu uma muda de árvore na sua casa, recebeu também um vaso de plantas, terra, um bilhetinho dizendo que muda era essa, o que ela precisava de água, de sol, de quantidade de nutrientes, a imagem do tamanho dela, do que ela seria quando adulta. E com as possibilidades dessa árvore ser plantada no vaso, próximo da sua casa, no quintal, numa praça, numa calçada, e da gente conversar sobre isso, sobre o tempo, sobre a chuva, sobre o sol. Cada um deles fizeram uns vídeos, fizeram álbuns, criaram palavras, poemas, fizeram colagem. Então foi uma expressão virtual, né? Mas que tinha uma relação ali, uma conexão com a natureza, ainda que sozinho, que individualmente. Mas a gente também tinha essa possibilidade de conversa, mesmo que virtual, mas uma conversa coletiva entre a gente. Foi maravilhoso, foi intenso, foi incrível, foi um despertar, foi um acesso. E eu faço minha as palavras de todos vocês. Júnior também, que não está aqui, porque, nossa, eu preciso agradecer. E essa produção foi incrível. A Brenda é um verdadeiro anjo da guarda. Essa produção é incrível demais. O Joe, a Amanda, nossa, o jeito que eles colocaram as questões. Nossa, foi muito fácil trabalhar com todos vocês, mesmo, sem zoeira. Depois, a gente teve a etapa do cuidar de si. Porque para cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim primeiro. Eu preciso estar minimamente bem, né? Ou compreendendo, né? Como que eu estou naquele momento. E aí a gente convidou 4 terapeutas e fizemos encontros virtuais para falar sobre essa arte, né? Sobre essa potência da terapia, das diversas formas de terapia, né? Que faz com que a gente olhe para si, faz com que a gente perceba as nossas potências, mas também as nossas fragilidades, faz com que a gente se cuide, que a gente respire, que a gente pause, que às vezes a gente nem isso consegue fazer ou não percebe que não está fazendo, né? E foi um processo lindo, foi um processo muito, muito poderoso. E de repente você vai e sente um vaziozinho no coração, sua mãe de repente não está perto, está longe, e aí você lembra do arroz doce que ela fazia, aí você sente o impulso de ir para a cozinha fazer o arroz doce com bastante açúcar e leite. Porque tem uma memória afetiva ali, tem uma lembrança de amor, e eu estou precisando desse amor, eu preciso encontrar esse amor que eu estou perdendo dentro de mim. E aí eu vou no arroz doce, que minha mãe fazia com todo amor e carinho, e aí eu como a panela toda, aí eu vou afundar nessa cama, com certeza. E depois a gente teve a última etapa, que era cuidar do outro, era construir a partir do que a gente recebeu dessas terapeutas, que nós denominamos como atendimentos artístico-afetivos. Então, a gente fez um sorteio para 100 pessoas receberem esses atendimentos. Então, eram atendimentos que tinham uma questão artística, mas que tinha essa questão terapêutica, né? Inspirado no que a gente recebeu, no que a gente vivenciou com essas 4 terapeutas.
Uma delas foi a Madevi, a outra foi a Silvia, que elas trabalham juntas, são terapeutas incríveis. A Lisa foi uma delas, a Lisa Gianetti, e a G. Nunes. 4 mulheres que mostraram de alguma forma como que elas cuidam de si, como que elas cuidam do outro, utilizando essa ciência da terapia. Enfim, por isso, né? A gente fica muito tempo sentada, a gente fica muito tempo no transporte público, muito tempo em pé, muito tempo sentado, mas... E aí vai causando essas rigidez. Então, se você já percebe que tem um lado do seu corpo que te chama mais atenção, que tem mais dor, é porque você precisa reequilibrar. É sempre um com o outro, nunca é um sozinho, então é o que a gente estava falando, né? A Mavi vai atender, a Brenda vai atender, mas se qualquer coisa acontecer, manda uma mensagem, a gente tá ali, a gente tá junto, a gente vai conduzindo. E eu achei muito bonito também, porque eu escrevi um roteiro e a Mavi escreveu outro, e eles são muito parecidos, assim, eu fiquei... As conversas com as pessoas, fazia tanto tempo que eu não via alguém que eu não conhecia, assim, faz 1 ano e meio que eu não vejo alguém que eu não conheço, assim, e eu fiquei assustado, assim, de que eu estava conversando com alguém que eu nunca vi na vida, e isso foi maravilhoso. Tipo, isso antes da pandemia a gente fazia todo dia. A gente via, oi, tudo bem, eu sou Ariel, tá? Como é que é? Porque você sente, de alguma forma, né, no meio dessa pandemia doida que a gente vive, as pessoas, é a forma do encontro, né? E aí a gente volta para aquela frase do teatro do encontro, né? O teatro da possibilidade, que é o que a gente faz no nosso ônibus, que aqui talvez seja um ônibus, né? Que a gente tem uma pessoa para a gente conversar. E a gente recebeu tantos áudios de WhatsApp que eu acho que essas foram as ferramentas, né? A gente não tinha o contato, o abraço, o olhar, o choro, o sorriso, mas a gente tinha os áudios das pessoas que iam recebendo esses atendimentos. Eram atendimentos de 20 a 30 minutos, com 100 pessoas. E, nossa, foi tão poderoso, foi tão bacana perceber o quanto a gente necessita do encontro. Foi muito legal, adorei essa experiência, adorei sentir o corpo, as raízes. Eu lembrei muito da minha avó. Um acolhimento e um carinho que acalentou meu coração, assim. Como eu falei, né, eu tava precisando um pouquinho disso. Aliás, todos nós, né, a gente precisa desse cuidado, desse carinho. E você conseguiu, assim, me proporcionar um momento único. Eu consegui realmente me desligar de tudo e viver a proposta que foi feita por você. Eu estava precisando dessa experiência com vocês, de autocuidado, de carinho, né, comigo mesma. Saber aceitar melhor o momento, lidar melhor com o que eu posso e o que eu não posso fazer agora. Aceitar isso e falar pra mim mesma que tá tudo bem se não der certo, tudo bem se não for do jeito que eu tava planejando, e me abrir, né, comigo mesma e me abraçar todos os meus eus. Então esse cuidar ficou muito claro durante todo o processo e foi vivido de forma intensa e gostosa. Eu ri de mim, eu ri pra mim, eu me emocionei comigo e com certeza eu disse várias vezes, eu me amo. Então, muito obrigada pela oportunidade, a você, ao pessoal do Mova Cidade, ao Grupo Zosma. A galera do Zosma é fantástica, que delícia esse projeto. Uma delícia ter sido sorteada também. Cara, valeu mesmo. Tava precisando sentar e, sabe, me reconectar, saca? Tipo, comigo, assim. Cara, acho que todo mundo devia parar e fazer isso aí, cara, saca? Porque eu tô no automático, sabe? Umas coisas que... Caraca, quando foi que eu parei pra, sabe, pensar em mim? Eu gostei muito. Muito obrigado. Foi um presente, né? Hoje é meu aniversário e foi um presente poder passar por isso. Lembrar disso que é tão simples, mas que a gente acaba esquecendo no dia a dia. Muito obrigada. Parece que a gente só existe para encontrar alguma coisa, alguém.
E foi isso que a gente vem percebendo do Mova Cidade, que ele é uma possibilidade da gente encontrar a si, mas da gente encontrar o outro, da gente encontrar a terra, da gente encontrar a cidade. E eu quero convidar todos vocês para que a gente possa trabalhar e ir para um outro espaço. Depois que a gente move a terra, que a gente mexe a terra, que a gente se encontra com a terra, que a gente respira na terra, é hora de plantar. Simbora plantar? Senhor tempo, te rogo ao vento, conceda tempo pra eu plantar, pra eu cuidar, pra eu regar minha semente. Te rogo ao tempo, preciso tempo, que é pra florir o amor da gente.